Fala pessoal, nessa aula extra eu vou compartilhar uma fórmula para que você possa gerar temas para conteúdos praticamente infinitos. Inclusive eu vou colocar o tema da aula é esse, como gerar conteúdos infinitos. Porque é exatamente isso que essa fórmula propõe. Quando eu vou produzir conteúdo, penso nessa fórmula e aí de uma forma relativamente rápida o tema sai e eu escrevo. Ontem eu deixei o celular gravando e não tinha nenhuma ideia sobre o tema que eu ia escrever. Aí eu fiz esse teste. Em quanto tempo eu produziria um conteúdo para o blog? Coloquei para gravar e falei para a câmera, ó, eu não tenho nenhuma ideia do que eu vou gravar, do que eu vou escrever, o texto que eu vou escrever, mas vou deixar aqui o celular ligado para saber da utilização da fórmula até a produção do texto, quanto tempo eu levo. Então, eu fiz essa gravação, até registrei lá no Instagram, e em 1 hora e 23 minutos eu estava com um texto de 1000 palavras feitos. Só para que você tenha ideia o quão volumoso é esse texto, o meu livro, Inteligência Financeira para Médicos, tem 70.000 palavras, se não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Então, isso quer dizer que em 70 dias, teoricamente, se eu me dedicasse 1 hora e meia, 2 horas por dia escrevendo, eu faria um novo livro a cada 70 dias. Se eu me dedicasse, eu vou arredondar aí para 2 horas. Mas eu produzi esse texto em 1 hora e 23 minutos. Bem, eu vou colocar aqui para você como que você pensa na formulação de um novo conteúdo de uma forma rápida com uma estruturação prévia. Você precisa ter essa estruturação prévia. E aí eu vou compartilhar aqui na tela a forma e um exemplo como ela é aplicada. E eu vou explicando aos poucos. Mas basicamente, você deve delimitar qual é o seu tema central no seu perfil, nas redes sociais. Ao delimitar, você tem tópicos sobre ele, e aí esses tópicos você vai respondendo alguns questionamentos. Olha aqui na tela, eu vou deixar esse arquivo de Word à disposição sua aqui para baixar. Aí você baixa esse arquivo, coloca aqui o seu nome, e aí, o primeiro ato aqui é definir para onde você quer levar o leitor ou aquela pessoa que vai consumir o seu conteúdo. Então, existe um ponto A, que é o local onde o seu paciente, potencial paciente está, e o ponto B, que é a conquista que você vai levar para ele com o seu conteúdo, seja texto, vídeo, qualquer tipo de conteúdo, tá bom? E aí, eu coloquei aqui como exemplo um caso que eu atendi na mentoria individual, que o ponto A é que a pessoa tem diabetes mellitus tipo 2 e o ponto B é reversão de diabetes. Então, esse é um dos temas centrais do perfil desse colega médico que fez mentoria aqui. Aí, dentro dessa jornada, do ponto A para o ponto B, a gente vai identificar quais os tópicos são importantes para ele. Então, você já vai fazendo aí também. Do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A da sua persona? É uma pessoa com dor e o ponto B é sem dor? No caso, você que é reumato. Ou o ponto A é com depressão e o ponto B sem depressão? No caso, que você é psiquiatra. Ou o ponto A é com hipertensão não controlada e com hipertensão controlada, para você que é meu colega generalista, médico de família. Então, pense assim, pense no ponto A e no ponto B. Você vai produzir uma série de temas para cada transformação que você gera dentro da sua especialidade, tá bom? Vou colocar aqui o exemplo e você vai correlacionando com o seu. Então, ó, do ponto A para o ponto B, de forma simples, quais os passos que você acha que a pessoa tem que percorrer? Nesse caso aqui, um passo inicial seria escolher melhor os alimentos. Depois, produzir ou orientar a produção das refeições. Planejar a rotina alimentar. Realizar exames laboratoriais. Retirar energia, que no caso é carboidrato e gordura, da alimentação. Entender o funcionamento das fontes de energia do corpo. Então, nesse caso aqui, foram revelados 6 passos, do ponto A para o ponto B, do diabetes tipo 2 para a reversão. Só que, no seu caso, pode aparecer 4, 5, 10. Eu sugiro que você coloque pelo menos, no máximo, 10 passos do ponto A para o ponto B, tá bom? Aí, ok, tem isso, beleza. É o primeiro passo que você deu para geração de conteúdos infinitos. Depois que você selecionou os 10 passos, no máximo, do ponto A para o ponto B, a gente vai aqui para a escolha dos seus pilares. Então,
escolha os 3 principais desses 10 passos, e esses serão os teus 3 pilares que eles ficarão em maior evidência dentro da sua comunicação. Embora você vai falar de todos, mas esses serão os 3 pilares. Por exemplo, eu tenho vários passos da situação atual, de não conhecer sobre investimentos, de ganhar não o suficiente, até a conquista. Então, a minha conquista é do estado atual de não saber investir, não ter renda passiva, e a conquista, o ponto B, é ter renda passiva e renda passiva. Pronto, aí os passos para acontecer é melhorar a performance de rentabilidade da sua profissão. O passo 2 é investir com frequência para que você tenha renda passiva. E o passo 3 é criar itens de propriedade intelectual. Então, são os meus 3 pilares, são os 3 pilares aqui da plataforma. E aí, esses 3 pilares balizam a produção dos meus conteúdos. Entendeu? Então, você listou 10, mas escolheu 3, os 3 principais. E esses 3 serão seus pilares. Tá bom? Aí, você escolhe a grande ideia que será veiculada na sua comunicação. Normalmente, é aquilo que está descrito na bio. Nesse caso aqui, de exemplo, a grande ideia a ser comunicada com frequência. Sabe aquela ideia super simples que eu falei na aula de super simples? Revelação da verdade sobre o que come. Então, essa é a ideia central aqui do meu colega, do meu amigo. Ele falar sobre isso. Você tem uma ideia central, a sua ideia super simples a ser veiculada com frequência na rede. Tá bom? Então, tudo gira em torno disso. Aí, nesse caso aqui, foram escolhidos os 3 pilares. Então, os 3 principais. Entender fontes de energia do corpo, remover energia e aumentar a proteína, que aí, no caso aqui a remoção de energia é tirar carboidrato e gordura. Reduzir, né? E outro, planejamento alimentar. Ele julgou que esses 3 são os principais pontos. Então, dentro desses 3 pilares, agora a gente vai listar os subtópicos. Tá bom? Então, quais os subtópicos relacionados ao seu primeiro pilar? Você já pode ir pausando aqui e colocando. Quais os subtópicos relacionados ao segundo pilar e os subtópicos relacionados ao terceiro? Vamos ver aqui no exemplo. Os subtópicos relacionados ao pilar aqui, entender as fontes de energia, é entender o papel da insulina, o papel do glucagon, armazenamento da glicose, armazenamento da gordura. E aí, já aqui que começa a mágica, porque os temas já estão sendo gerados aqui de uma forma bem intensa. Cada um desses tópicos, subtópicos dos seus pilares, ele vai ajudar a formar inúmeros conteúdos. O papel da insulina, o papel do glucagon, beleza? Então, esse é o próximo passo. Coloca aí os subtópicos dos seus 3 pilares. E aí, agora a gente vai para o outro. Coloca os subtópicos, bora agora para o outro. Pronto. Aí, você sabe que a produção de conteúdos envolve o respeito ao funil de vendas, ao funil de relacionamento com o potencial paciente, com o seu seguidor. Então, nós precisamos produzir conteúdos que chamem bastante atenção e que está no escopo ali do alcance, aumentar o alcance. Nós temos que produzir conteúdos que geram qualificação e conteúdos que geram conversão, e no caso é a busca para agendar a consulta para você. Então, cada um desses subtópicos, a gente vai produzir conteúdos para cada estágio do funil. Vamos ver aqui como funciona na prática. Dentro do topo do funil, alcance, a gente vai pegar aqui um subtópico qualquer. Aí eu peguei esse aqui, ó. Eu sugiro ir em cada subtópico, né, para ir produzindo os conteúdos, mas no caso aqui eu peguei esse subtópico, magros por fora, gordos por dentro, né, que é o falso magro, aquela pessoa que é magra, mas tem alto índice de gordura. Aí eu peguei esse subtópico, coloquei aqui, magro por fora, e aí vou gerar conteúdos em vários estágios do funil para esse tópico. Então, o primeiro vai ser o que, normalmente, para aqui, ó, você responde o quê? O quê? Que você vai explicar à pessoa o que é. Então, o que é magros por fora e gordo por dentro? Pronto, já é um conteúdo de 2 a 5 minutos, se for vídeo, se for um texto também, um certo volume, não muito grande. Aí você faz um conteúdo sobre isso. Outro, mitos sobre ser gordo. Um paciente que atendi, em uma história que você coloca, um paciente que atendi que estava com o peso normal, mas tinha DM2. Então, são vários
conteúdos relacionados àquele subtópico que você listou. Cada subtópico dá para fazer um monte de conteúdo. Olha só, eu peguei só um subtópico, magros por fora e gordo por dentro, e criei aqui 3, rapidinho. Magros por fora e gordo por dentro, mitos sobre gordo, paciente com DM2 que era magro, então provavelmente era cheio de gordura. Então, você faz umas anotações aqui, o que é que eu vou gravar nesse vídeo? Aí esse espaço para isso, tá bom? Eu coloquei aqui algumas ideias que você pode utilizar, erros que as pessoas cometem, aí você vê se isso funciona para o seu subtópico. Coloquei os exemplos. Agora, conteúdos de qualificação. Você sabe que os conteúdos de qualificação são mais profundos e aí, nesse momento, os seus conteúdos, que é a maior parte do conteúdo que você produz para qualificar as pessoas, deve gerar confiança, inspirar as pessoas à transformação, desejo e dar desejo para que ela queira a mudança e dar esperança, explicando que é possível que haja mudança. Então, eu peguei o subtópico proteínas, fome, saciedade. Aí, bora lá criar os conteúdos. Quanto comer de proteína? Porque lá no topo do funil eu espero que já tenha criado o que é proteína, né? Mas aqui, quanto de comer de proteína? Aí você coloca aqui o que é que você vai falar sobre isso. Qual o papel das proteínas na geração de saciedade? Então, provavelmente isso vai gerar um desejo, uma esperança para a saciedade. Mitos sobre proteína e lesão renal. Comer bem, proteína, ficar saciado e reverter a DM2. Então, você percebe que é um conteúdo um pouco mais profundo, mas só um subtópico dá para gerar um monte de conteúdo. Aqui, no exemplo, foram 4 conteúdos gerados. Agora, aqui, vou deixar para vocês assim algumas ideias de conteúdos, como você vai começar dizendo o que pode dar errado durante o caminho de comer mais proteína, o que acontece durante o processo de comer mais proteína, mas no seu caso vai ser o seu objetivo, né? O ponto B que você vai levar seus seguidores. E agora conteúdos para conversão. Então, eles têm objetivos de reduzir objeções e de provar que aquilo funciona. Então, antes de produzir esses conteúdos aqui de conversão, coloque uma lista de objeções, assim, por que a pessoa não iria para você? Nesse caso aqui, ele pode pensar assim, como objeção, porque é caro comprar sua proteína. Ou então, para você que é reumato, os remédios, eu tenho medo de injeção. Ou então, para você que é médico de família, eu vou me viciar em remédio, eu não quero iniciar o tratamento da hipertensão. Essas são objeções. São coisas, são pensamentos que o seu seguidor tem e que limitam a que ele tenha a atenção médica, sobretudo, preferência com você, né? A marcação de atendimento com você. Lista as objeções e aí você vai criar conteúdos pegando o subtópico e pegando a objeção. Nesse caso, o subtópico que a gente pegou foi uso de glicose. Então, vamos quebrar a objeção, vamos provar que funciona. Provar que funciona serve muito à utilização de duas coisas importantes. Relatar histórias baseadas em fatos reais, lógico que você não vai relatar seus casos porque é antiético. E outro é pegar resultados de artigos e compartilhar na rede. Então, conteúdos mais profundos, esse é o objetivo mesmo. Usa casos clínicos baseados em fatos reais e usa artigos para provar que funciona. E aí, no exemplo aqui do uso da glicose, que é o subtópico, colocamos. Se eu não comer açúcar, eu desmaio, que é uma queixa frequente, né? As pessoas dizem, não vou fazer jejum não, porque senão eu vou desmaiar. Vou morrer se eu continuar fazendo exercício durante o período de jejum? Não posso comer pão pela manhã? Então, nesses tópicos, quebras de objeções e provar que funciona é ótimo. Aí aqui a prova vai ser uma receita de pão low carb, mostrar um artigo, uma referência científica para quebrar a objeção de que você não vai morrer se parar de comer, que é o fato aqui abordado pelo colega médico, dessa ponto A do ponto B. Então, entendeu como funciona a geração de conteúdos infinitos? Só um subtópico dá para gerar um monte de vários conteúdos. E agora, o seu exercício é esse. Baixa o arquivo que está aqui na plataforma, coloca o seu primeiro ponto A e ponto B, define os passos para que você chegue até lá. Depois de definição de 5, 6, 10 passos, você tira os 3 principais e dentro desses 3 principais você vai listando os subtópicos desses passos.
Ao ter esses subtópicos, você pega um deles apenas e vai produzindo conteúdos de topo, de meio e de final de funil. E assim, passa um turno, algumas horas fazendo esses conteúdos, imprime, deixa tudo organizado aí próximo a onde você grava os conteúdos e na hora de gravar, vai lá, pega no papel que está impresso e vê o que você vai gravar de forma muito simples, sem ter dor de cabeça, sem ter que ficar escravo do conteúdo, que é um dos nossos argumentos principais aqui. Você produz conteúdo na rede para contribuir para a educação em saúde, para a atração de pacientes. Não é para você se sentir mal, não é para que você seja escravo ou escrava de conteúdos. Amanhecer pensando o que é que eu vou gravar hoje. Não, é para estar tudo organizado. Tudo bem? Então, deixa teu comentário aqui se você tem alguma dúvida sobre isso, o que você achou dessa fórmula de produção de conteúdos infinitos e compartilha também depois do primeiro momento em que você produzir a sua primeira sequência de temas que vai ficar ali do seu lado para ajudar a que você tenha um melhor posicionamento estratégico nas redes sociais, sobretudo nesse caso aqui, Instagram, tá bom? Abraço, até a próxima aula.